Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui de novo no canal. Eu tinha prometido várias coisas, mas quando a gente tá começando ainda, a gente tá aprendendo, a gente tá fazendo, a gente tá detalhando. Então eu vou tentar, eu vou aproveitar essa quarentena para estar produzindo um material para vocês. Estou devendo um outro material que, por questões práticas mesmo, eu não consegui terminar. Na verdade, ele tá pronto, mas espera que a gente vai fazer. Eu resolvi fazer um vídeo que eu tô prometendo há muito tempo e eu decidi fazer porque é um dos artigos mais acessados do meu site, né? Muita gente me pergunta eu tenho visto o crescimento do uso. Eu participo de muitos grupos, muitas redes sociais de ensino de história, de professores de história, e tenho percebido o uso dos mapas mentais para poder para poder ensinar o aluno, né, a fazer sua organização. Eu comecei a utilizar o mapa mental, né? Já vai fazer aí cerca de uns 5 anos mais ou menos, e nesse meio tempo eu fui me aprimorando, porque a gente vai observando todas as dificuldades diante a isso. Ainda mais quando você vem de um esquema onde o aluno ele tem aquele ato de copiar do livro pro caderno, ou ficar só na leitura do livro didático. Então, quando você, em vez de você, por exemplo, usar o próprio livro didático como ponto de produção do mapa mental, né? Então, para isso, eu decidi fazer um estudo acadêmico para isso, né? Um estudo científico. E com isso, a gente... Deixa eu ajeitar aqui, que isso aqui estava escorregando. Com isso, a gente vai aprofundar. Mais do que falar assim, botar uma palavra-chave, puxar esquema. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou colocar para vocês aí no link na caixa de descrição o link para o artigo que eu produzi, né? Pro simpósio de ensino de história o ano passado, eu fiz sobre os mapas mentais. Então eu vou deixar disponível para vocês para fazer a leitura mesmo do material. Então, assim, antes de tudo, né? Antes de qualquer coisa, você precisa ter certeza, assim, ter certeza absoluta que você, né, quanto pessoa, quanto professor, acredita que seu aluno é capaz de produzir um mapa mental. Porque, assim, eu posso fazer mapa mental conceitual, mapa mental conceitual cruzado. Então, tem várias formas que eu posso ensinar meu aluno a fazer isso. Inclusive, os alunos de sexto ano. A gente acha que talvez só um aluno de nono é capaz de fazer. E ainda é mais difícil de trabalhar em grupo, por exemplo, né? Eles criarem um mapa mental em grupo. Então, eu vim falar um pouquinho dessa parte, eu vou falar um pouco de teoria. Muitos livros embasam no próprio artigo que eu indiquei para vocês, que vai estar aí na caixa de descrição, tem toda a bibliografia do que eu estudei, né? Mas eu tenho conversado muito com amigos, professores e incentivado o uso, e realmente tenho visto muito crescimento disso. É bem legal mesmo, né? Então, primeiro, para quem está começando, eu acho que, e até para os alunos é um material legal, eu indico para vocês esse livro aqui do Tony Buzan, de mapas mentais. É um livrinho baratinho, é da editora Sextante. Ele traz umas ideias bem interessantes, assim, de ilustração aqui, de como, o que é um mapa mental, como pensar o mapa mental. Então, é bem legal. Tem até uma definição aqui, que eu coloquei nesse artigo, que ele coloca assim, ó. Um mapa mental utiliza todas as habilidades do cérebro para interpretar palavras, imagens, números, conceitos lógicos, ritmos, cores, percepção espacial, com uma técnica simples e eficiente. Ele nos dá a liberdade de ir aonde quer que nossa mente nos leve. É exatamente o que eu uso, o mapa mental como avaliação, né? Também, né? Com o método avaliativo. Por quê? Porque o mapa mental ele vai me dar uma visão holística do que o meu aluno ou aquele grupo de alunos compreendeu a partir do que foi ensinado para ele. Porque para fazer um mapa mental você trabalha diversas habilidades e isso
você dá a chance do aluno se expressar de diferentes formas, porque o mapa mental ele não é fixo, né? Ele não tem uma receita para essa questão, né? Eu vou mostrar para vocês alguns mapas mentais no decorrer aí da nossa discussão aqui do vídeo. Então, primeiro vamos para a teoria. Tô aqui com o computador, como sempre, né? Eu abro aqui meu artigo, né? E aqui a gente coloca a proposta, né? Porque é o seguinte: quando o aluno ele pega tudo que ele imprime no papel, são exatamente são impressões dessa memória de significação do que ele tem. Então, por exemplo, eu compreendo um determinado assunto e o que eu coloco, a forma como eu construo todo o desenho do meu mapa mental, todo o esquema, eu como professora consigo avaliar a significação que ele dá para aquilo, muito mais do que eu entender se ele viu somente o conceito. Então, se ele consegue utilizar elementos, tanto figurativos, simbólicos, e organizados dentro dessa questão de como pensar o mapa mental. Hoje os alunos têm um acervo enorme na internet de como fazer mapa mental. Vou inclusive deixar um para vocês aí na caixa de descrição também, que é um videozinho bem legalzinho, bem didático, que ensina assim, como fazer um mapa mental em 5 passos. É tiro e queda, é a linguagem deles e eles entendem. Eu gosto bastante desse videozinho, é como eu passo para eles. E aí eu também montei, né? Eu tenho, como eu fiz um materialzinho que eu preparei para os meus alunos numa folhinha de como eles pensarem em mapa mental. Eu construí esse material aqui, ó, a partir desse livro também eu construí para poder para que eles tenham contato com a parte teórica. Mas, gente, é muito simples. Eu acho que a gente não tem muito o que ficar pensando aqui, né? Acho que a primeira coisa é eu acreditar que meu aluno é capaz. Inclusive, aquele aluno que não sabe escrever. O mapa mental é bem legal porque você pode trabalhar outras coisas, né? Eu vou comentar com vocês, mas primeiro vamos à teoria, né? É interessante que nós como historiadores, né, professores de história, qualquer pessoa de humanas, a gente compreende que o aluno ele tem as suas próprias significações diferentes daquele outro aluno. Então vai sair muito produto diferenciado, entende? É muito legal essa questão, né? Então, assim, eu construí um esqueminha, vocês já sabem que eu adoro eu gosto de fazer um monte de esqueminha nos meus artigos, para poder fazer entender, né, o que eu tenho que saber para poder avaliar meu aluno no mapa mental. Então, o Busan, eu fiz esse esquema que vai aparecer aqui, ó, para vocês, né? Eu fiz para vocês esse esqueminha que fala sobre as 5 funções cerebrais, né, comparando os mapas mentais. Basicamente, a gente tem 5 degraus para essas 5 funções do meu cérebro a partir daquilo que eu compreendo, que é a recepção, o armazenamento, a análise, o controle e a expressão. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a recepção. O que é a recepção? A recepção, ela é aquele momento onde o aluno recebe a informação, ou através de uma leitura, é o estímulo que vai desencadear o último degrau para chegar no mapa mental. Então, a recepção daquela informação vai partir de um texto que o professor vai selecionar para ele montar um mapa mental, vai ser o livro didático dentro da sala de aula, que eu vou escolher um determinado conjunto de páginas em que ele vai retirar aquelas informações para construir o mapa mental, vai ser de uma pesquisa que ele vai realizar fora. Então, é onde parte daí ele vai retirar. Então, ele faz a leitura, e ele tem que entender que quando ele está fazendo essa leitura e está elaborando, o legal é você pedir que ele grife com canetinha, com lápis de cor, com marca-texto, um texto, o que é importante para ele. Mas entenda, ele tem que grifar, não você indicar o que deve ser grifado. Antes disso, você dá uma dica para eles: olha, eu tenho que ter a palavra central, é legal sempre colocar o significado, né, a representação dela na história, enfim, né? Você dá algumas dicas para eles, mostra alguns mapas mentais. É assim que eu começo quando uma sala nunca fez um mapa mental. Depois que ele tem essa recepção da informação, ele vai para o armazenamento, que é aquilo que ele tem, ele vai desencadear. Aí a gente usa muito aquela ideia teórica do Piaget, né, de assimilar e acomodar.
né? O armazenamento entra muito nisso. Então ele vai assimilar aquelas informações da recepção e vai desencadear no armazenamento para poder utilizar o que ele já tinha na cabeça dele para ir, quando ele armazenar, ele vai ao terceiro degrau, que é a análise. Quando ele vai para a análise, ele consegue trabalhar a partir do ponto de vista dele, daquele determinado. Ele já está aí, porque como ele sabe que ele vai ter que fazer um mapa mental, ele já começa a organizar, né? A crítica dele começa a ser trabalhada dentro dele, então é muito legal isso. E você vai aí para o controle, que é o quarto degrau. O controle, né, a gente fala que, né, que essa questão do controle, né, é quando ele vai gerenciar essas informações. Por quê que o controle é o gerenciamento? Quando eu tenho uma crítica, uma análise sobre aquele determinado ponto de ideias que eu recebi, depois eu armazenei e analisei, eu tenho um controle sobre ela. É onde parte daí a informação e a opinião que eu tenho sobre aquilo. E o controle, quando eu estou no controle do meu pensamento, da minha organização, eu consigo montar uma ideia daquilo. E as variações que vão surgindo, que nem uma teia de aranha a partir daquela recepção lá atrás. Como eu fiz exatamente o controle disso, agora eu entendo, aí eu chego aonde eu acho que é o principal ponto de qualquer coisa da educação, que é a expressão do aluno. Porque a expressão do aluno é diferente, são aquelas informações que foram já acomodadas, assimiladas, e eu vou imprimir isso num papel, né? Então eu vou colocar exatamente essa coisa que eu chamo, eu não, né? O Busan, no caso, ele chama de expressão, né? Então, quando eu tenho a expressão, eu tô exprimindo, muitos vão fazer bem desenhado, cheio de desenho com poucas palavras, né? Outros vão utilizar mais linhas em palavras, outros vão se expressar com desenhos, né? Muito desenho e nem palavras, porque isso também é possível. Outros vão puxar textos, né? São as formas de expressões. Aí que é legal, porque a gente vai trazer a ideia do ensino de habilidades e competências. Porque as habilidades e competências, elas vão estar intrínsecas exatamente nisso, né? Então, é muito legal porque a gente tem essa visão do mapa mental e você consegue avaliar. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, é justamente a gente falar sobre a produção em grupo. Eu uso muito isso, porque quando você faz o aluno produzir um mapa mental, uma folha gigantesca, assim, uma cartolina, ele tem um macro espaço para ele botar toda a criatividade dele. E eu já fiz isso com feudalismo, já fiz isso com Revolução Francesa. Esse ano eu trabalhei muito isso nos meus oitavos. Eu vou colocar para vocês alguns resultados bem interessantes, né? E assim, eles pensam junto, eles produzem junto, né? Tem muito conflito, é legal os conflitos que surgem, não, porque eu quero fazer assim, não, tá errado, né, vamos fazer, eles querem ser detalhistas, né? Essas discussões, a gente traz também um amadurecimento do trabalho em equipe, né, que são os grupos produtivos, que a gente pode usar em diferentes métodos, mas especificamente no mapa mental, né, ele é muito importante porque é uma estratégia, né, que você trabalhar diferentes saberes em conflitos ali ao mesmo tempo. E você deixa eles trabalharem no chão, na mesa, fica aquele movimento, né, aquela muvuca que eu falo que é a bagunça produtiva. E eles estão produzindo, eles estão pensando, eles estão refletindo, e o tempo todo eu estou circulando nos grupos, eu estou vendo as expressões, alguns demoram para começar a primeira palavra, outros ficam um tempão lá contornando só a palavra central, né? Porque pensar uma ideia a partir de palavras-chave, várias cabeças, é muito conflitante. Mas os resultados, com toda a paciência que você tem, são incríveis, né? Muito incríveis mesmo. Eu falo que é uma coisa que eu não abro mão, são os meus mapas mentais em grupos produtivos. Eles gostam, eu gosto, a gente se diverte. Eu aprendo com eles algumas ideias diferentes. Esse ano surgiu até o tipo de letra que eles queriam utilizar para representar. E foi... Eles discutiram sobre como que é a bandeira da França, que foi sobre a revolução que eu fiz esse ano, né? Como que é a bandeira da França, os ideais. Teve um grupo que fez uma bomba assim central, escreveu revolução, enfim. Você
Você consegue ver que eles entendem o conceito pela pictografia, pela parte magética do mapa, é fundamental, né? Então, assim, eu posso colocar aqui um ponto que o Buzan coloca pra gente, assim, ó, o interessante é que podemos verificar alguns aspectos da aprendizagem do grupo produtivo, né, somado à estratégia de produção de mapas mentais. Então você tem a abrangência dos assuntos tratados, então vocês compreenderam, a profundidade da abordagem de sistemas em grupos produtivos, a inclusão de diferentes visões em um único esquema mental, essa que eu tô falando para vocês, que eles ficam discutindo, e a adoção de técnicas que facilitam a aprendizagem, com cores, símbolos, setas, interligando em diferentes pontos de vista de grupo. Tem gente que eles gostam de fazer setas de espada. Eles dão característica àquilo que eles estão aprendendo, e é isso que é essencial, tá? Por fim, gente, porque eu tô tentando não fazer um mapa mental muito grande, tá? Eu vou trazer para vocês aí alguns mapas que eles estão surgindo, né? Eu vou escolher uns que era de 2018, vou fazer uns do ano passado e alguns desse ano, tá? Eu vou começar por um aqui, que foi do Marisa Lapido, e ele vai aparecer aqui para vocês. Esses mapas eu também utilizei no artigo, que foi sobre Inconfidência Mineira. Os dois que eu vou falar agora são dois de Inconfidência Mineira. Você vê que as meninas elas não utilizaram assim de uma pictografia de desenhos. Foram conjuntos de palavras, né? E palavras interligadas entre si, né? Quando você enxerga esse pensamento, você vê que elas entenderam Confidência Mineira e conseguiram dar características às ideias, datação, pontos principais, a causa, o efeito, o que gera, né, os conflitos dentro da Inconfidência Mineira. Então, em palavras, você não vê um enorme todo, né? São meninas que são as alunas que tinham um grande poder de síntese, né? Esse outro que eu vou colocar aqui, que também é desse mesmo ano, você já vê uma produção de desenho maravilhosa, né? É um menino que desenhava, ele se expressa muito bem, né, nesse desenho, né? Ele faz ao fundo o Museu da Inconfidência e coloca, ele trabalha muito desenhos e placas, né? E vai tirando as principais ideias. Então foi um mapa mental totalmente visual, mas com as palavras-chave, né? Com a mesma ideia das meninas, puxando, só que ele fez em formato de protesto e indicações. Vão pensando no assunto, né? Aí, aqui, a gente, um outro mapa mental que eu pego para vocês aqui, da Revolução Francesa. Eu tenho vários aqui, né, que a gente pode colocar. Ó, eu vou pegar um aqui, que é da Revolução Francesa, que os meus alunos fizeram com desenhos. Então, você tem os códigos de símbolos e as representações em setas interligadas como se fossem estradas. Ficou, assim, muito legal. Esse foi o ano passado, não foi 2018, foi 2019, do Marlene Miranda. Esse mapa mental ficou bem legal também. Um outro que a gente tem também sobre a Revolução Francesa, e vai ter bastante coisa da Revolução Francesa, foi porque eu trabalho muito a Revolução Francesa com o mapa mental de metodologia inversa. Eles pesquisam, analisam primeiro e depois eu explico. Eles fizeram a torre Eiffel no meio e foi tirando as informações, né? E a gente vai tendo uma questão. Tem uma foto aqui que eu não achei fotos de... Como é que eu posso dizer? Desses mapas que eu fiz em 2017 com o sexto ano, né? Que são os mapas mentais sobre sociedade hidráulica, a China, no caso também. Então a foto tá meio assim por cima. Eles fizeram mapas mentais usando o rio, né? Puxando as palavras, eu vou colocar um pouco. E tem um outro que a gente pode ver os alunos tanto trabalhando como produzindo sobre o Egito Antigo o ano passado, a partir da leitura de um livro paradidático. É bem legal. Um outro uma proposta que eu fiz com os meus alunos, né? Eu gosto muito também do conceito cruzado, né? Eu já fiz vários isso, por exemplo, eu já trabalhei totalitarismo, nazismo e fascismo. Então eles utilizam, eu não tô com esse livro aqui porque ficou lá na minha sala
na escola, mas é um livro chamado 50 Conceitos de Política, onde tem tanto de esquerda, direita, enfim, conceitos políticos. E eu tiro as informações desses que eles pegaram. Eles fizeram sobre nazismo, fascismo, e aqui já faz um tempinho, nazismo, fascismo e totalitarismo. Então, eles pegam as 3 palavras-chave e vão puxando conceitos e no final eles cruzam. É uma característica do que tem. Um outro que a gente também colocou, né, e propôs aqui já também, são 2 a partir da Revolução Russa, em que eu pretendo fazer esse ano, fiz o ano passado. Vou ver se eu consigo alguma foto e coloco aqui para vocês, né? Que é justamente 2 conceitos, socialismo e comunismo. A partir da mesma fonte que é o livro de 50 conceitos de política. E os alunos de nono ano estão cruzando, né? Eles fazem grupo, já fizeram individual, depende muito do que eu tenho ali de proposta. Enfim, o vídeo já tá ficando grande, mais do que eu imaginava, né? Para esse ano, os meus queridos alunos do Novo Horizonte, não vou deixar de colocá-los aqui, fizeram algumas ideias sobre a Revolução Francesa. E no final do vídeo, tá, eu vou colocar as fotos desse ano rodando, fica para eles uma homenagem, porque eles arrasaram, maravilhosos, né, os mapas mentais deles. Vou tentar colocar todos, mas vai ficar bem corridinho, tá, gente? Passar para uma musiquinha aí para vocês verem a capacidade desses alunos maravilhosos que esses 8º desse ano estão assim me surpreendendo, viu? Já fica um recado para vocês. Gente, um abraço. Pensem, façam isso. Eu utilizo também, isso é um ponto legal, eu utilizo o mapa mental também para eles anotarem no caderno. Então, eu já fiz alguns planos de aula utilizando isso, ok? E prometo postar um vídeo para os alunos de como fazer um mapa mental. Aí já fica focado para os alunos e algum professor que queira utilizar na sala de aula. Vou ver aqui como é que tá meu processo. E é isso, gente, ó. Um abração, desculpa a demora. Vamos ver se a gente volta aí com o canal e o que eu puder contribuir sempre. E, gente, fica em casa. Vamos vencer essa. Pensa em vida e depois a gente pensa na economia, porque vida e economia estão interligadas. A gente não vai ficar aí 6 meses em casa. O que é um mês? Assim a gente espera, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.